Tudo bem? Bom, conforme eu havia dito, estou acrescentando este vídeo que eu capturei no YouTube, sobre uma reportagem do Pedro Bial, que fala a respeito da diferença da qualidade de ensino da escola pública para a escola particular, por que que isto acontece e que modo nós podemos resolver tudo isso. Então esse vídeo é um pouquinho longo, é uma entrevista de 45, 50 minutos, não lembro a precisão, mas é mais ou menos isso, mas vale a pena assistir. Eu acho que a proposta desse meu projeto vai de encontro a essa sugestão que é dado neste vídeo. Tá legal? Então assista, preste bem atenção e reflita sobre as mensagens que você vai receber e a minha proposta de melhoria para a educação. Você vai perceber que as duas estão combinando muito em muitos pontos. Tá legal? Repetida, a equação passou a ser vista quase como verdade. Escola pública igual a escola ruim. Escola particular boa. Será mesmo assim? Sempre. E quando for, por quê? Será que a escola particular é sempre melhor? E será que custa tanto melhorar a pública? Faltam diagnósticos mais precisos, mas os sintomas são conhecidos. Professores mal pagos e com formação precária, alunos sem estímulo e a falta do básico, como material e carteiras. No ano passado, uma novela adolescente da Globo tratou do assunto com maestria, tornando exclamativa a frase que costumava terminar com o ponto de interrogação. A escola pública tem solução. Vamos receber agora o artista que mergulhou no universo das escolas brasileiras para conceber a histórica temporada de Malhação Viva a Diferença. Aplaudam Karl Hamburger! A gente tem que tomar um certo cuidado com o uso dessa adjetivação histórica, mas eu não tive o menor pudor de usar histórico para classificar essa temporada de Malhação. Primeiro porque, não sei se todos sabem, foi a maior audiência de Malhação dos últimos 20 anos, um negócio realmente extraordinário. E quando a gente fala em merchandising social, todo mundo já fica com uma certa preguiça, e não, arrebatou pela história e passando... Qual foi a sua encomenda, Karl? A minha encomenda foi fazer uma novela para os jovens e para quem se interessasse pelo universo jovem, né? Mães, professores, avós, que entretesse e que dissesse as coisas que eu queria dizer. Não teve uma encomenda mais do que isso. Assim. Nem o mote Viva a Diferença? Não, foi todo... Isso que eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu trabalho tão diretamente com a Globo, né? Na Globo, dentro da Globo. Para quem não se lembra, a relação do Karl com audiovisual e educação vem do Castelo Rá-Tim-Bum, lá atrás, entre outras coisas. Mas essa talvez seja grande referência. E daí eu apresentei essa ideia de falar sobre a diversidade brasileira, cultural e social brasileira, e falar e ter como pano de fundo o sistema de educação no Brasil. Com escolas pública e particular, quase que vizinhas, próximas. Isso, é. Na novela são duas escolas no mesmo bairro, uma pública e uma particular, e a utopia de que esses dois universos se juntassem. É um verdadeiro apartheid que a gente tem, que começa na escola, né? 80% das crianças e dos jovens brasileiros vão para a escola pública e 20% vão para a escola 40 milhões o número absoluto, é esse? 40 milhões de crianças que vão que levantam todo dia de manhã, crianças e jovens, né? E se preparam e vão até a escola pública, né? Então, eu achei uma ótima oportunidade de falar sobre o sistema de ensino brasileiro e tomando cuidado para não reforçar o estigma, né, que a escola pública tem no Brasil, de ser uma escola, como você falou na apresentação, de ser uma escola ruim, de má qualidade e tal, e apresentar os dois universos, assim, a possibilidade deles conviverem. Né? E para isso, o Karl
meio que inseriu ou deixou que penetrasse na ficção elementos de realidade. Um caso marcante e emocionante foi o discurso de uma professora numa festa junina. Porque tem gente que diz que a escola pública não é boa, que a escola pública já foi boa, não é mais. Eu discordo. Porque a escola pública pode ser boa sim, e para isso acontecer, depende dos professores que trabalham nela e do apoio da comunidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha escola é boa, porque aqui, professores, alunos, todos os funcionários, todo mundo dá o melhor de si. A sociedade tem que entender que a educação é fundamental na formação de um cidadão. E essa cidadania começa aqui, na sala de aula. Um grande educador, Anísio Teixeira, dizia que só vai existir democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que produz a democracia, que fomenta a democracia, que prepara a democracia. E essa máquina se chama escola pública. Tô vendo gente emocionada na plateia só com esse trechinho. Esse discurso, a professora chamava Doris, né? E a atriz Ana Flávia Cavalcante. Ele acabou transbordando da novela para a vida real, virou campanha da Globo. Você é o público da escola pública. Como é que você compôs esse discurso? Foi documentário? Não, não foi. Foi ficção, mas baseado em muita pesquisa. O que a gente percebe é que a escola pública, independente de ideologias, é a única saída para a educação no Brasil, não tem outra. Se é a saída para tantos países desenvolvidos... né? Todos os países desenvolvidos basearam o seu desenvolvimento na escola pública, é a base do desenvolvimento de um país. Né? Então o Brasil nunca vai se desenvolver com esse sistema privilegiando a escola particular. Né? Porque, na verdade, o que a gente faz como sociedade, isso que eu acho que isso que foi a minha tentativa com a novela, é que a nossa sociedade ela não entendeu ainda, não percebemos ainda como sociedade a importância que tem a escola pública. E como só vai, os políticos e os responsáveis pela escola pública só vão dar atenção devida quando a gente, como sociedade, fizer pressão e tiver, de fato, a escola pública, o ensino público como prioridade, né? Eu quero avançar nessa reflexão, mas antes dar uns dados sobre a formação do Cal, filho de acadêmicos brilhantes, dois físicos, Ernst e Amélia Hamburger, que botaram o menino Cal na escola pública, né? no ensino básico. No ensino básico, E no ginásio, que hoje seria o fundamental, aí você foi para a escola particular. Por que essa mudança? Na minha geração, em 70, quer dizer, há 50 anos atrás, mais ou menos, menos até, né? 40 e tantos. 48. O primário já era universalizado, quer dizer, já era obrigatório o primário até a quarta série, e o ginásio não. Em 70 passou o ginásio a ser obrigatório também. Então a minha escola, que era uma escola boa, pública, teve que... de uma hora para outra, implantar o ginásio na mesma estrutura e tal. Sem recursos para isso. Sem recursos para isso. Então as classes foram divididas com tapume, cresceu muito o número de professores, muitos alunos, e o ensino e a qualidade foi caindo. Daí eu saí. E se eu não me engano, essa universalização só se deu ao todo, quer dizer, incluindo o ensino médio, em 2002. Isso. Agora. No século XXI. No século XXI. Parece XXI. mentira. Então, só em 2002 que o ensino médio, que são os adolescentes que a novela trata, foi universalizado. Quer dizer, é obrigatório o Estado prover escola para todos os jovens, e todos os jovens são obrigados, aí os pais são obrigados a colocar os jovens na escola. E no ensino médio, quando o Cal foi para o ensino médio, quase que a gente o perde para o rock and roll. Quase. Olha a foto dele no grupo. Os Camarões, o nome do grupo já é sensacional. Cadê você ali? Lá de trás. Você ali, tá. E na frente, tocando, você não vai lembrar. O Nando Reis também era dessa. O Nando Reis é o nosso líder, esse aí é o Nando. O Nando aí. E foi curioso que aí tem o pessoal dos Titãs e o Marcelo Fromer, o Branco Melo dos Titãs na frente. Que bom que a música perdeu você, porque aí as artes audiovisuais ganharam um super realizador, cineasta. E foi legal que nessa época
o Nando fez uma música, ele tinha 15 anos, uma música chamada Pomar. E escrevendo a novela, eu lembrei da música e estava encaixado direitinho para numa situação, dois personagens comporem a música para uma menina. Daí liguei para ele e ele topou, então a música Pomar que ele fez com 15 anos entrou na novela como se fosse criação dos personagens. Que legal, você juntou as pontas da vida ali, que bacana. Com essa formação de físicos como pais, possivelmente ouvindo conversas incríveis, o Mário Chamber frequentava a sua casa. Como é que você foi pro caminho da arte, de cinema? Eu sinto que fazendo arte, né, trabalhando com dramaturgia, eu sinto que a ciência e a arte são muito próximas. As inspirações eu acho que vêm do mesmo, sei lá, do mesmo pântano, assim, sabe? Não vejo uma coisa muito diferente. Mesmo as ciências duras, como são chamadas, a física, a matemática, é tanta abstração que eu acho que tem a ver assim com a arte. Você vê, às vezes, o próprio comportamento dos cientistas é bem comportamento de artista, um Einstein da vida. Assim, Bom, se o Cal foi chegando lá pelos caminhos dele, a vocação dele, agora a gente vai conhecer um cara que, desde criança, nunca teve muitas dúvidas sobre a vocação, não. É um estudante, um cara fora do comum de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Vai entrar agora na nossa conversa, Luiz Fernando da Silva Borges. Verdade que você era fã do Cal na sua infância, que você já conhecia, que de alguma maneira ele foi responsável pela sua paixão por ciências? Com certeza. Eu, durante a infância, assistia programas de TV que mostravam figura dos cientistas como pessoas comuns, não aquele estereótipo que nós vemos. E um deles foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Agora, para que todo mundo entenda quem é o Luiz direito, por que ele está aqui hoje, a gente vai assistir a um vídeo que foi gravado no dia 13 de maio de 2016, portanto, há 2 anos, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. The Best of Category Award winner in Biomedical Engineering is from Aquidauana, Brazil, Luiz Fernando de Silva Borges. Do segundo ao primeiro lugar, os estudantes são premiados com o nome nosso nos asteroides. É o observatório do MIT que oferece isso para a Intel ISF desde muito tempo atrás. Eu continuo repetindo o que eu disse depois da avaliação: você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que você ama. Fazendo isso, você não liga para derrotas, você não liga para nãos, você não liga para o cansaço que você tem no processo. Tava pouco feliz ali, né? Tava covardia pegar esse trechinho bem depois de descer do palco. Né? Mas vem cá, você tem um asteroide com o seu nome, então? Onde anda o asteroide agora? Tá onde? No cinturão de asteroides, né? Bom, essa feira, a Intel ISF, é a maior feira de ciência e engenharia do mundo, que acontece nos Estados Unidos, e ela atrai 1.700 estudantes de 76 países. Isso foi em 2016, quando eu venci o primeiro lugar da categoria de engenharia biomédica. Que idade você tinha? 16 anos. Você está com 18? 19. As entradas e a barba... Isso é proibido, gente, não pode. E desde muito tempo, o MIT Lincoln Laboratory, junto com a Ceres Connection, tem uma parceria com esta feira de nomear asteroides, eles falam after alguém, né? Nomear asteroides em homenagem a estudantes, aos melhores estudantes do mundo naquele ano. Né? Então o meu é o 3353 da Silva Borges. 3353? Qual foi a pesquisa que foi premiada? Era inspirada no trabalho do Miguel Nicoleles? Exato. Eu sempre gostei muito da área médica, e depois que eu entrei no Instituto Federal, eu conheci a área da tecnologia e eu passei a aliar nas minhas pesquisas a área de tecnologia com a área da medicina. E a pesquisa de 2016 foi a criação de um novo método para o controle de próteses robóticas de braço. Hoje em dia, o método, o jeito que você faz a transformação de sinais musculares para movimento de uma mão, por exemplo, é muito rústico. Utilizando a síndrome do membro fantasma, que é uma síndrome que acomete 80% das pessoas que perdem algum membro, eu consegui melhorar o método de controle, de maneira com que a pessoa amputada conseguisse controlar individualmente as juntas da mão e voltar a sentir toques, por exemplo, numa mão virtual, de acordo com toques na prótese, né? Quase tato. Isso, para fazer a restauração da sensação tátil.
E depois dessa premiação teve uma outra pesquisa que você desenvolveu e que teria alguma coisa a ver com algo que aconteceu com a sua bisavó? Exato, exato. A feira de 2016 foi minha segunda participação no evento. Eu tive a honra de representar o Brasil 3 vezes nesse evento, e a terceira vez foi no passado, em Los Angeles, em que eu apresentei um equipamento que é baseado no registro de atividade eletroencefalográfica, né, com o EEG, o eletroencefalograma, que ele consegue detectar modulações voluntárias na atividade cerebral de pessoas que estão inicialmente classificadas como um coma ou estado vegetativo. Se aquelas pessoas estão lá, e que o senhor disse do caso da minha bisavó, foi algo que aconteceu em 2008, eu era muito pequeno, e eu vi como a minha família ficou muito impactada com a situação da pessoa estar na frente, né, deles, mas não conseguindo se comunicar, não conseguindo expressar uma palavra. E com o tempo eu fui conhecendo na área de pesquisa médica um cientista que colocou mais ou menos 60 pessoas que foram classificadas como em coma ou estado vegetativo dentro de um equipamento de ressonância magnética funcional. Ele colocou essas pessoas lá, todo mundo achou que ele era louco na época, né? Ele disse: se vocês estão me ouvindo, eu quero que vocês imaginem que estão jogando tênis, se vocês quiserem responder sempre uma pergunta, e quero que imaginem que vocês estão andando ao redor da casa de vocês, se vocês quiserem responder não. Alguma porcentagem desses pacientes foram capazes de modular a atividade cerebral de acordo com as respostas, oferecendo comunicação. Isso foi demonstrado em 2004, só que não é viável que haja levar um paciente da UTI até a ala onde tem a ressonância magnética funcional. O que eu criei, então, foi um equipamento portátil, um aparelho portátil, que consegue fazer esse registro ao lado do leito do paciente, e quando detecta tais modulações voluntárias, o paciente, mesmo imóvel, sem movimento dos olhos ou músculo, pode ser capaz de responder perguntas com sim, não, e soletrar palavras curtas, né? Esse cientista de destaque aqui estudou a vida inteira em escola? Escola pública. Meu ensino fundamental foi na Escola Municipal Hércio Gomes, né, aqui da UANA, e o meu ensino médio foi no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Qual é o testemunho e avaliação que você faz das escolas públicas que te formaram hoje? Eu acredito que o tipo de adversidade que um pesquisador brasileiro encontra, que um estudante encontra em uma escola pública, às vezes pode fazer com que ele tenha que buscar alternativas que pessoas que têm todos os recursos à mão não busquem e deixem de, às vezes, inovar por causa disso. Foi o seu caso? Foi. A maioria das vezes foi. Por exemplo, ao invés de utilizar equipamentos médicos no momento da coleta de dados para o programa da prótese, por exemplo, eu utilizei 2 controles de videogame que eu pedi dado na internet. Mas além das carências que acabaram por incentivar a criatividade, você também teve uma formação que te preparou, digamos, bem, basicamente bem? Eu acredito que inicialmente sim. Sim, tudo isso foi consolidado durante o ensino médio, mas o principal papel, minha primeira educadora, minha mãe é professora, né, a professora Nilza, da mesma escola, ela foi, como minha primeira professora, a grande incentivadora de tudo isso, da minha curiosidade, que alimentou meu intelecto, ou que construiu, né, o que a gente chama de intelecto. Então, desde pequenininho, você tinha já essa cabeça nas ciências, esse desejo de ir por aí. Exato. Era Castelo Rá-Tim-Bum 24 horas por dia. Oba! E muitas sementes assim desse tipo são plantadas logo na primeira infância. Agora a gente vai conhecer uma escola em São Paulo que aposta nisso, na qualidade do ensino de base, para quem está nos primeiros anos de vida. Não, querida. O Nelson Mandela, ele foi numa luta e ele morreu. Vem cá só um... Não, eu tô com pressa, mas eu vou fazer uma coisa, tá? Eu falei com ela, mas ela acho que não conhece. O que você tá perguntando aí pro pessoal? Se o Nelson Mandela fez alguma coisa importante e se também conhecem. Olha quanto aqui, ó. O que é isso? É a nossa prancheta. Os vermelhos são quem não conhece. E os verdes são de quem conhece. Cheguei aqui na EMEI Nelson Mandela em 2004. A escola ainda não era reconhecida pela comunidade como um espaço de aprendizagem e de trocas, né? Exatamente por esse motivo, a gente foi construindo novos espaços, projetos, para fora da escola, para os muros da escola, o nosso trabalho com a Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do estudo da história e da cultura africana.
Quando resolvemos fazer a primeira festa afro-brasileira ao invés da festa junina, que é normal, a gente sentiu finalmente vínculos afetivos sendo criados com os pais da escola e com as crianças, né? Elas se sentirem representadas aqui dentro e reconhecidas, mudou a relação. Ao mudar a relação, a participação dessas famílias na escola começou a acontecer. Eu entrei na faculdade de pedagogia com o intuito já de, quando me formasse, eu prestaria concurso para trabalhar na escola pública. A escola pública atende a maior parte da população, por isso ela tem um potencial de transformação muito maior. Trabalhar com a diversidade significa também compartilhar poderes. Pequenos poderes, mas poderes. E um dos projetos que faz isso muito bem é o Diretor de Escola por um Dia. É um dia em que uma criança de cada turma vira diretora e aí elas têm liberdade total para circular pela escola, para observar, anotar os problemas que elas observam, as coisas legais. Eu vi que lá na biblioteca tinha um carrinho que a roda de trás estava quebrada. Se eu pudesse realizar um grande desejo profissional, seria acabar com essa história de achar que criança pequena não tem competências e habilidades. O desempenho nessa função, que dá liberdade total, é primeiro, eles não sabem o que fazer. Segundo passo, eles começam a se achar e a decidir coisas. Terceiro, eles participam da vida da escola. Isso vai para casa. Isso contagia a família. Não acredito, as crianças estão jogando comida fora? Sim, Há uma tendência a se subestimar competências e isso acaba refletindo na autoestima e, consequentemente, nos resultados que essa criança vai ter futuramente. O que a gente quer provar aqui é que não há como o currículo, por exemplo, ser diferente para uma criança de escola pública de uma criança de escola particular. Porque o que está em jogo não é se vão aprender ou não vão aprender. É como essa escola vê essa criança, capaz de ou não capaz. Então a nossa luta, por todas as histórias que a gente viveu, é essa. De acreditar que a escola pública tem o dever de ser igual, o melhor a qualquer outra escola do país. E por que melhor? Talvez porque essas crianças vivam em ambientes que não sejam tão provocativos quanto os demais. A excelência aqui tem que ser um objetivo. A excelência na escola pública tem que ser um objetivo. Vocês viram uma professora muito simpática dando uma entrevista durante o Mini-Doc com o mesmo sobrenome do Cal, parecida fisicamente também. Carolina Hambúrguer é a filha do Cal, está aqui com a gente. Carolina, foi uma decisão assim pessoal, ideológica, filosófica sua, ser professora em escola pública? E como é que você chegou numa escola pública tão exemplar, tão modelo? Foi sim, uma decisão pessoal, filosófica, ideológica, estar na escola pública. E eu cheguei na Nelson Mandela mais ou menos por acaso. Porque quando a gente está no começo da carreira, na rede pública, a gente não tem muita prioridade de escolha. A gente escolhe entre as escolas que tem vaga, mas de acordo com a pontuação que cada profissional tem na carreira, tá no primeiro da fila assim, para a escolha. Então a Nelson Mandela estava na minha lista e, por sorte, foi onde eu fui parar. Na hora que a sua filha falou que ia ser professora de escola pública, você não ficou preocupado com a sobrevivência dela, não? Fiquei, comentei com uma amiga educadora, a Bia Cardoso, que me deu uma bronca, me encostou na parede e me convenceu de quão importante é que a elite também faça esse gesto, também vá trabalhar na escola pública. E daí foi só orgulho. Depois que eu entendi... Aí é o babador de orgulho todo, né? É verdade que a escola pública está recebendo cada vez mais alunos oriundos da rede privada de escolas? Isso está acontecendo? Você constata isso? Eu imagino que sim, depende da região também, né? Acho que é uma coisa bem regional, das escolas mais centrais, que tem recebido sim. Por razões financeiras ou já está aparecendo algo, sei lá, um posicionamento político de... Não, as pessoas de uma classe média mais remediada, digamos assim, botar os filhos na escola pública como um gesto para que a escola pública melhore. Você tem dados sobre isso? Eu acho que já está começando a ter esse movimento, não só para ajudar a escola pública a melhorar, mas também
entender que uma elite tão isolada também é uma elite doente também, é uma elite que está faltando, é uma elite numa bolha. A Carol, ela quebrou essa bolha, né? Ela foi, por falta de percepção minha e da mãe dela, a gente não colocou eles na escola pública, e ela sentiu essa necessidade de fazer parte do Brasil e não fazer parte dessa Bélgica que a gente vive na escola particular, né? Então, acho que tem essa percepção já. Eu acho que já começa a ter uma percepção de que fazer parte do Brasil e estar misturado e estar junto com as diferenças também é educação, também faz parte da educação. Luiz, é comum essa comparação entre escola pública e privada, mas também há uma diferença muito grande, às vezes, entre escolas municipais, estaduais, federais. Você sabe nos explicar por quê? Algo que difere muito, que nem a questão de estrutura, investimento, é a dedicação exclusiva. Quando um professor de uma instituição federal é contratado, ele é contratado para a instituição. Outro problema também é que, além de um professor ter que encarar uma sala com 35 alunos, ele tem que fazer isso revezando escolas. E de manhã ele dá aula numa escola, de tarde ele dá uma aula em outra escola. E numa instituição federal não, você tem um professor que vestiu uma camisa, né, dedicado a estar ensinando aquele corpo dos alunos e numa instituição, por uma instituição. E o que acontece também com a questão pública, ainda mais com o Instituto Federal como instituição de ensino médio lá, instituição particular, é que às vezes, estou dizendo na minha cidade, os pais preferem colocar os seus filhos em uma instituição federal justamente por toda essa vivência com atividades extracurriculares em pesquisa do que uma escola particular, que é muito difícil, até mesmo, acredito, ouso falar aqui, ter uma instituição particular que tenha professores com mestrado, doutorado, dando aula para estudantes de 15, 14 anos dentro de uma sala de aula, né? Luiz, Carol, essa prática que já está acontecendo do Estado financiar famílias para que os seus filhos estudarem em escola particular, isso é um caminho? Em que dá isso? Olha, eu desconfio um pouco. As pessoas que passam por esse processo agradecem, né? Mas é impossível, não resolve, né? Porque o Estado não vai conseguir dar 40 milhões de bolsas não vai conseguir dar bolsas para 40 milhões de jovens e crianças, né? E acabar com o sistema de ensino público. É impossível. Eu acho que e se a sociedade pressionar, não tem jeito. Você vê, quando a sociedade pressiona, as coisas acontecem, né? Vamos ver o exemplo de uma professora que, junto, que é claro, com o processo todo da escola, está transformando a realidade. Eu me encantei pela educação. Eu não esperava, quando eu fiz o curso de artes visuais, em ser professora. Comecei a ensinar na rede privada. Depois eu prestei concurso para a rede pública. Eu vou confessar que no começo eu tive um pouquinho de medo, porque eu escutava as pessoas falarem que os alunos eram muito violentos, as escolas eram muito sucateadas. Eu percebi que eu não podia ser aquela professora da rede privada. Eram outros alunos, era outro universo. Quando a gente entrou na equipe de professores, até diziam, não vai demorar muito tempo. A gente vai colocar eles para correrem também, porque o território é nosso. E, às vezes, a função da gente, até a direção falava, né, pra gente, tenta pelo menos manter ele dentro da sala de aula. E eu fazia barricada com mesas e cadeiras, assim, na minha porta, para ninguém entrar, porque do nada entrava um aluno de outra sala para agredir um que estava dentro da minha sala. E eu descobri uma vez, quando um aluno estava muito agitado, com muita raiva, batendo em outro, em vez de eu ser firme, eu peguei ele e abracei. Nesse momento ele se acalmou. E aí eu percebi que com eles tinha que ser diferente. Essas crianças são carentes de tudo. Carente de políticas públicas, carente de moradia, de alimentação, mas eu acho que eles são mais carentes ainda de afeto. Minha vida com preconceito, racismo e superação. Essas pessoas não sabem o que falam. Essas pessoas não têm coração. Sou Janaína, tenho 13 anos. Eu sou negra do cabelo cacheado. Eu tinha muita vergonha de mim. Sofria muito preconceito na escola, racismo, bullying. Eu chorava muito em casa. Não sabia o que fazer. Quando a aluna Janaína disse que tinha escrito uma carta de desabafo e perguntou se eu queria ler, eu disse, lógico que eu quero ler. E li a carta, eu chorei. Foi quando minha escola chegou com um projeto de eletiva de maracatu. A partir desse dia, prometi para mim mesmo que eu ia mudar.
me aceitar do jeito que eu sou, aceitar minha cor, meu cabelo. Eu olhei para ela, percebeu que eu me emocionei bastante e disse: essa carta não pode ficar só aqui, Janaína. Você tem que publicar isso para que todas as pessoas saibam o que você sente, o que você passou e o que você é agora. Mudei meu comportamento, mudei meu jeito de ser, mudei as notas, mudei várias coisas. Quero ser uma professora de artes, porque eu me inspiro na minha professora Flávia, adoro ela é muito legal. Quero ensinar aos alunos tudo que eu aprendi na minha infância sobre superar vários obstáculos, nunca baixar a cabeça para nada, e entre várias coisas. O trabalho de um professor de escola pública não é fácil, mas eu acho que é o mais prazeroso que existe. Porque quando a gente entende como funciona a nossa escola, a nossa comunidade, os nossos alunos, quando a gente chega perto deles, quando a gente ouve eles, a gente consegue desenvolver excelentes projetos. E a mudança na vida dessas crianças é imensa. Eu hoje me sinto muito feliz assim, em ver tudo que meus alunos têm conseguido, né? Eu acho... Meu trabalho não foi em vão, não está sendo em vão. Eu tenho um retorno muito grande desse trabalho. Quando eu vejo meus alunos empoderados, quando eu vejo meus alunos conseguirem entrar no mercado de trabalho, quando eu vejo meu aluno conseguir passar na Universidade de Medicina. Hoje eu tenho muitos alunos em Universidade Federal. Então essa é a minha maior colheita, é essa. Essa professora, a Flávia Costa, ela ganhou inclusive o prêmio Professor Nota 10. A escola dela aumentou sua pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aquela menina linda da redação já dizendo que vai ser professora por causa da professora. Teve alguma professora que influenciou você assim na sua decisão, Carol? Olha, acho que especificamente uma assim, acho que não. Conjunto. Acho que foi um conjunto, assim. Vocês, professores inesquecíveis? Putz, tem uma da minha escola pública, de uma dona Raquel de teatro. Eu coloquei até coloquei na novela uma coisa que ela ensinava pra gente, que é para relaxar. Ela fazia relaxamento e daí ela falava para pensar numa pedra de gelo derretendo. E eu botei tem vários momentos na novela que tem essa cena dos jovens pensando em pedra de gelo derretendo, para relaxar. E você, quem abriu sua cabeça, Luiz? Minha mãe, minha primeira professora, né, minha professora Nilza Neves da Silva, e depois quem iniciou o movimento de feiras de ciências no meu estado, né, o professor Ivo Leite Filho, coordenador da FETEC-MS, que por uma grande coincidência foi orientado pelo pai do Cal, né, o professor Hamburger, aqui em São Paulo, no período da Estação Ciência, e com certeza foi a pessoa que durante todo esse tempo me inspirou além da ciência, além da prática científica, da busca do conhecimento, ser até mesmo uma pessoa, né, melhor. Imagina o estereótipo que se você tem de nerd e depois ensinando a falar, não, é assim que você conversa com uma pessoa. E foi orientando do seu pai. Esse mundo é uma novela das 8. É muito pequeno. Vamos lá, depois de um rápido intervalo, a gente vai conhecer dois colegas de turma especiais. Pai e filha que estudaram na mesma classe. E a musa inspiradora deles é uma querida amiga minha, conhecida nossa. Você vai lembrar dela em instantes. Bem-vindos de volta. No dia do professor do ano passado, aqui no programa, a gente recebeu a Joana Dark Félix, PhD em Química, uma história de vida extraordinária. Ela é professora de uma escola técnica de Franca, no interior de São Paulo. Vamos rever quando ela esteve aqui, um pedacinho. E é nessa volta, nesse momento que você decide ser professora? Foi. Ainda não tinha, foi assim, meio olhando meio torto, assim. Aí surgiu o concurso na Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza. Surgiu, né, o concurso na escola. Eu fiz o concurso, mas falei assim, gente, não é... Minha mãe não queria sair de Franca, queria ficar em Franca. Falei, não é muito bem isso que eu quero, mas vou lá fazer o concurso. Aí fiz o concurso, e falei, como é que eu vou fazer, né? E aí já fiz um projeto, submeti um projeto para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi aprovado. Eu comecei a desenvolver pesquisa
pesquisa lá na escola. Aí depois eu comecei a envolver os alunos na iniciação científica, que eu falei assim, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Então, esse tradicional da iniciação científica na graduação, então eu trouxe isso para a educação básica. E aí me realizei como professora, porque assim, aí me estimulou aquele desejo de fazer com que os alunos trilhassem o mesmo caminho que eu trilhei lá no passado. Aí, para usar uma expressão bem simples, a Joana d'Arc deu um sacode naquela escola técnica, não é? Joana d'Arc, que aliás foi a principal homenageada pelo prêmio Faz Diferença esse ano, e essa mulher faz uma diferença mesmo. Hoje ela veio representada por uma aluna, Verônica Marques. Olá, Verônica. Que figura a Joana, né? Ela meio que contagia com a paixão dela, né? Deve ser bom ter aula com a Joana d'Arc. Porque eu estudei em escola pública a minha vida toda e o método de ensino empregado nas escolas públicas me afastou. Então eu não sentia interesse em estudar e os meus pais, principalmente a minha mãe, sempre me incentivaram muito. Em 2015 eu conheci a professora Joana e a gente desenvolveu um projeto, cimento ósseo a partir de reciclagem de resíduos da indústria coureira e pesqueira, e a gente começou a participar de feiras de engenharia e ciência. Ganhamos vários prêmios, inclusive em Nova York, a gente estava representando o Brasil. Era uma feira de 76 países, 2.000 projetos, nós ficamos em 4º lugar. E se hoje eu tenho objetivos e luto por eles, é por causa da professora Joana. Então, em resumo, assim, o que você descobriu com ela sobre o caminho do conhecimento da educação? Quando eu conheci, eu vi que ela é tudo o que eu quero ser. Ela é uma mulher forte e ela é aplaudida de pé. Então, eu espero isso de mim. Eu quero ser como ela é a minha maior inspiração. E desde então eu comecei a falar dela para os meus pais e o meu pai começou a estudar comigo. A gente fez um curso técnico por causa da professora Joana. Eu não conheço outro caso assim, que a filha gostou tanto da escola, falou, pai, você vai estudar comigo. E o pai foi. André? Fui mesmo, porque na primeira semana eu levei ela. Na segunda semana eu já estava sendo colega de classe dela. Chegava em casa, tem prova hoje, você estudou? Trabalho para entregar. Você fez alguma coisa? Não vou fazer nada para você, não. Vamos estudar. Inverteu os papéis. Eu tive que ficar. E ele era melhor que eu em algumas matérias e me ajudava. Agora em que pé dá? Você já se formou, André? Nós acabou o curso, né? Nós fizemos um curtimento em couro, transformar a pele do animal no couro. E ela deu seguimento com a Joana, né? Nesses projetos pelas feiras. Aí eu fiquei abandonado. Perdi pra Joana. Não para de estudar, não. Hoje em dia todo mundo tem que estudar até... Não, acabou aquela coisa de dividir a vida entre estudar, trabalhar e se aposentar. Verônica, você tem hoje me falaram, uma jornada de 3 períodos em 3 diferentes escolas, todos os dias. Onde é que você quer chegar? Quando eu conheci a ETEC, professor Camerlino Correia Júnior, onde eu conheci a professora Joana, eu fiz ensino médio de manhã, técnico em agropecuária à tarde e o curtimento com meu pai à noite. Nesse ano eu faço meio ambiente à noite e faço extensivo de manhã, porque eu quero passar para uma faculdade de Direito e pretendo ser uma juíza e defender o direito das mulheres no Brasil. Tudo bem, as mulheres estão precisando de defesa, mas juíza defende os homens também, por favor. Juíza, né? Pouquinho, assim. Parabéns, hein? Parabéns, André. Muito legal. Obrigado. Bom, a gente no Conversa procura sempre fazer programas que discutam ciência, divulgação científica, formação científica, educação. As coisas estão mudando, as coisas têm que mudar. Para isso, vocês que estão enfronhados nesse assunto, qual seria a prioridade 1, 0, para se começar a transformar a escola pública mesmo? Eu acho que sem a sociedade pegar como... Agora nas eleições, por exemplo, quem que é o candidato que vai falar de escola pública? Ninguém fala. É um assunto que seja da esquerda, seja da direita, seja de centro, não se fala. A Secretaria ou a Secretaria ou o Ministério da Educação sempre usado para fazer política, não é para... Então, acho que a eleição é um bom momento, né? Mas eu acho que a sociedade tem que pressionar, porque senão nada acontece. Luiz Fernando, você que é um exemplo de sucesso dessa história.
senhor está dizendo, mas eu vou concordar com certeza com o Cal, porque eles jogam sempre um lençol. Saúde, segurança e educação. Isso aí. Se nós observarmos quem for falar de escola pública, porque não adianta você vir com ideologias como temos que incentivar crianças desde as primeiras etapas a desenvolverem projetos científicos para aguçar a curiosidade, se você não ter uma política pública e incentivos que apoiem isso, infelizmente. Acho que a sociedade teria que pressionar para se criar uma política a longo prazo de Estado e não é de governo, e ser uma causa da sociedade. Acho que é o único jeito. E não necessariamente custa tanto, né? Então, isso que eu soube na pesquisa. Custa, mas já tem muita coisa. Já tem muita coisa pronta. Isso que foi uma surpresa para mim. Não, e tem aquela máxima que diz, se você acha caro investir em educação, tente alternativa. Não, e tem essa outra coisa, que a educação não deve ser vista como custo. Deve ser visto como investimento. É para o país crescer como um todo, né? Muito obrigado André, Verônica, Carolina, muito obrigado Luiz Fernando, Cal. Parabéns pelo esse programa. Muito obrigado. A gente vai fazendo a nossa parte, esse assunto não pode sair da nossa pauta. Tem certas conversas que têm que ser repetidas, aprofundadas, porque aqui a gente está falando da matéria que ergue as nações, os tijolinhos, a escola. Até a próxima. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, beberam poesia, na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética, violentaram a métrica, beberam poesia, onde devia e não devia. Gostou do vídeo? Bom, continue assistindo os vídeos que eu estarei vinculando no site. Até o dia 7/10, muita coisa ainda vai ser dito. Tá legal? Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer com que essas coisas mudem. Dependendo do governo, já não está dando mais. O governo não tem interesse nenhum em modificar nada. Tá legal? Vamos nos conscientizar da necessidade que temos de nos unir e fazermos a nossa parte. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção.